O diabo é o convidado da noite de hoje e agora fudeu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast, eu sou o Fábio. E eu sou a Cal. Com certeza, esse era o filme mais esperado e mais que eu tinha expectativa. A gente ficar sabendo pouco da premissa, muito pouco do tema também, ajudou a essa ansiedade de ficar maior e maior, cada vez que passava, cada coisinha que a gente viu, uma foto, um teaser, um trailer, e a gente ficava assim, cara, tem coisa boa vindo aí, né? E, apesar de eu não ser grande fã de found footage, né? Acho que eu já até comentei isso no podcast, talvez quem conhece a gente mais tempo sabe. Quem me conhece mais tempo de outros podcasts que eu gravei, eu já comentei sobre isso. Mas eu vou dizer que esse filme atingiu todas as minhas expectativas. E é com muita felicidade que eu chamo ao centro do palco hoje Late Night with the Devil. Tema e sinopse, Bolitz. Peraí, que os espíritos estão falando pra mim a sinopse desse filme, peraí. Tosco isso, né? Uma transmissão televisiva ao vivo em 1977 dá terrivelmente errado, liberando mal em todos os lares do país. E onde a gente pode assistir esse filme? Agora no Torresmo. Infelizmente, porque ele só vai chegar no Brasil em setembro. Nossa, é verdade. Mas será que vai chegar em todos os cinemas ou... Provavelmente aqui não vai estar. É, né? Só lembrando que hoje teremos spoilers de Late Night with the Devil. Ó, um filme do futuro. Os espíritos estão falando pra gente agora. Vai chegar só em setembro no Brasil? É verdade. Olha aí. Aqui a gente viajou para os Estados Unidos, assistiu lá e voltou. Nossa senhora, queria muito. Esse filme ele já tem um nome aqui no Brasil. Ele vai se chamar Tarde da Noite com o Diabo. Eu achei excelente o nome. Achei excelente. Mas a gente pensou em alternativas, né? Que poderia ser? O Diabo 11h30. O programa do Jack, que é o nome do cara é Jack DeRoy, né? Com o logo igual ao do programa do jogo. Verdade. Porque a entrada dele é muito parecida com a entrada do jogo. Muito. Aliás, todos os late show têm essa entrada parecida. É verdade. E você tinha comentado também, né, que até o monólogo dele do início, ele ficava abrindo o botão, fechando o botão, que nem o Jô Soares fazia, né? E provavelmente isso é um método deles, né? É verdade, com certeza. O Jô que se inspirou muito, né? Sim, porque na época o Jô, ele tinha, né, tipo, ele era uma família abastada, assim, sim, né? Ele foi para os Estados Unidos, então de lá que ele trouxe muito disso, né? Então hoje em dia a gente vê e a gente compara muito com o Jô, mas na verdade, né? Sim. Tipo, vem de outros late nights, né? Sim. Talk show, né? Late night. Mas eles chamam de late show, na verdade, né? É porque esses shows, eles sempre passam no horário nobre, né? Daí depende do canal, aí... No caso do DeRoy, por exemplo, que é o nosso protagonista aqui, ele era o segundo colocado, não era o primeiro. O primeiro era o Johnny Carson, que é um dos maiores late shows dos Estados Unidos da época dos anos 70, né? Hoje em dia a gente tem um monte, tem o Jimmy Kimmel, tem o Jimmy Fallon, tem, cara, uma galera. Ellen DeGeneres também é um late show também, só que ele tem mais um formato mais aquele Mulheres, aquele programa do Mulheres. Mas aqui no Brasil a gente tem um monte, tem o De Noite, tem o Fábio Porchat já fez um. É verdade, Late Night, né? Isso aí se proliferou bastante no Brasil, né, cara? Mas a gente acaba referenciando sempre o Jô, que é a referência máxima pra todo mundo, né? Gostei muito do filme. A proposta dele era ser um found footage, né? Então é uma fita encontrada com algum conteúdo. Só que ele leva isso pra um outro nível. É como se encontrassem a fita de um programa dos anos 70 que aconteceu uma merda muito grande e essa fita foi perdida e agora a gente tem a possibilidade de assistir, né? Eu achei muito bom ser ambientado nos anos 70. É claro que o filme, ele é um filme que só tem um cenário, mas é muito bem feito os anos 70 ali. Nossa, ele te transporta pros anos 70. Sim, ele tem um aspecto de TV dos anos 70. Quando vai pros comerciais, muda o aspecto de TV. É, verdade. E outra, ele tem aqueles efeitos, né, de uma fita mesmo que você tá assistindo, uma fita mais antiga, né, que ele tem aquelas explosõezinhas, assim, de... Cara, é muito foda. É, assim, em nenhum momento ele te tira dos anos 70. Não, parece que você tá realmente assistindo um episódio. A coloração do filme, o figurino, a maquiagem, o cabelo, tudo. Até da plateia. Né? Muito. Cara, inclusive, tinha uns atores lá que ele lembrava pra mim, eu não lembro que ator que é, mas na plateia, assim, que ele lembrava um ator de hoje em dia. E por um momento eu me peguei pensando, deve ser parente de aquele ator lá. E eu fico assim, gente, nada a ver. O filme é de hoje em dia, sabe?
Eu lembro que você falou isso. Eu não lembro quem é o ator, mas eu lembro. Então, eu olhei assim, eu falei, gente, não, o filme de hoje em dia. Então ele dá uma bugada mesmo. Parece que você tá assistindo um filme mais antigo. Eu vi algumas críticas sobre o filme, assim, falando que não curtiram muito a questão do comercial. Quando entrava pro comercial, ele deixava de ser found footage, né? Ele virava um filme normal. Mas, cara, não me incomodou. Eu achei interessante, porque parecia que a gente tava vendo um documentário quando entrava pro comercial. Então, pra mim, pareceu uma fita de um documentário. E aí, assim, ao invés de você ver a encenação do documentário, você tava vendo a vida real do cara ali. Pra mim, é engraçado, porque pra mim eram os lapsos de... te tira um pouquinho do filme, mas é a propaganda mesmo, né? De um programa que você tá vendo, que ele muda, né? Querendo ou não, tipo assim, a propaganda, ela não é igual ao programa, né? A propaganda é uma coisa, a programação é outra. Então, faz sentido, sabe? Ela ter outro formato e tudo, porque não faz parte dali do filme, né? A gente tá vendo outra coisa. Eu acho que é até aquele momento pra gente digerir um pouco do filme, assim, sabe? Porque tem tanta coisa estranha que acontece, assim, que você fica assim, gente, mas... E tem informações que a gente só sabe no bastidor que é importante pro filme, que ele não pode ser falado no palco. É verdade. Como, por exemplo, a morte do vidente. Ele não poderia ser falado aquilo no palco. Caralho, gente, muito foda. Ele precisava desse recurso, não tem jeito. Esse filme entrou em polêmicas por conta de inteligência artificial, né? Ele usou para fazer algumas imagens do filme, inclusive o logo do Night Owl, que é o nome do programa que o Jack Delroy faz. As imagens, né, que foram feitas para esse filme com IA, você vê que são imagens de IA, elas têm muito cara. Claro que eles poderiam ter pago um artista para fazer, né, tudo bem, mas, cara, a gente entendeu um filme de baixo orçamento e isso vai acontecer em algum momento, isso vai acontecer no cinema e não tem o que fazer. É aquilo, né, às vezes é um detalhe tão pequeno, eles não estão perdendo deixando de dar emprego para pessoas porque eles usaram IA nesse ponto, sabe? Seria foda se eles usassem, por exemplo, todos os atores da plateia são IA. Exato. Aí perderia, por exemplo, que todos aqueles atores ali não teriam emprego, sabe? Então a luz, a iluminação é feita por uma pessoa, a filmagem é feita por uma pessoa, o figurino é feito por uma pessoa, então tem outras pessoas trabalhando ali. Então eu acho assim, que tipo, reclamar desse detalhezinho, que eu falo, gente, talvez uma equipe ali pequena que iria ser chamada pra fazer isso, que assim, não foi, mas tem toda uma equipe por trás que eles não deixaram de contratar pessoas pra fazer cenário e nem nada. Então, eu não vejo isso como um problema, sabe? Eu vejo isso até como uma agilidade. Agilizou não gastar dinheiro, sabe? Pra economizar aqui e poder gastar um pouquinho mais em outra coisa. Às vezes até num roteiro melhor, dar uma melhorada no roteiro. Porque assim, né? A pessoa escreve o roteiro, no caso, quem escreveu o roteiro foi os próprios diretores, que são dois irmãos, o Colin e o Cameron Kernis. Mas todo o roteiro, ele passa por um script doctor, né? Que vai revisar o roteiro, que vai dar uma consertada. E essa pessoa não é creditada. Você tira de um lado, o cara economizou ali pra fazer 3 imagens, de repente ele pode dar uma polida melhor no roteiro. Até porque aquele efeito dos anos 70, por exemplo, assim, a gente viu, não parece ser um efeito que você faz você compra um efeito pronto, sabe? Assim, é um efeito muito bom, é um efeito perfeito, sabe? Sim, é um efeito muito bom mesmo. Não é aquele padrão que vem nos editores de vídeo. Nós dois sabemos o que a gente tá falando, porque nós dois editamos vídeo, né? Exatamente. E assim, cara, é muito perfeito, porque ele te coloca muito no filme, sabe? Ele tem uns defeitinhos e tudo, né? Dos anos 70. Sim. Né? E aí você olha e fala, cara, é tão perfeito que você não consegue ver um efeito ali, sabe? Você parece que tá vendo uma fita mesmo, sabe? Não é um efeito, você tá vendo uma fita antiga. Sim. O único efeito especial que eu achei ruim é quando aparece o fantasma. Sim, a fantasma verdade. A Minnie aparece 4 vezes no filme e é muito... Minnie? Ela é a Minnie. A Minnie é a esposa do Jack. Tá, que susto, achei que fosse a Minnie do... Não, a Minnie. Gente, como assim? É que ele chama ela de Minnie. Sim, verdade. Sim, eu achei meio toscão, mas eu achei toscão anos 70. Tipo assim, cara, é assim assustador, que né? É meio assustador, né? Eu fiquei com medo, porque assim, se tivesse a imagem de agora, dos filmes de hoje, e aquela imagem, talvez eu ia achar meio tosco. Mas a imagem já tem uns bugs, assim, tem um efeito estranho. Cara, eu fiquei com medo. Se eu fosse dos anos 70, uma criança dos anos 70 assistindo isso, seria um filme mais horripilante pra mim. Coming up, it's television's spookiest night in a special Halloween edition of Night Owl with Jack Delroy. E esse filme ele é composto basicamente por atores coadjuvantes, cara. Eu nunca vi uma pessoa ali que seja um protagonista muito grande. Tem o David Asmaltian de novo, que a gente falou dele no episódio passado do podcast. Se eu não me engano, ele é o ator que mais esteve no podcast
sem a gente saber. Porque a gente fez a Viagem de Deméter, ele tá lá. A gente fez o filme passado, né? O Belko Experiment, ele tá lá. Esse filme, ele tá lá. Depois eu vou dar uma pesquisada. Pra saber se ele tá em outros filmes ele é um que a gente easter egg fez. nosso, assim, né? Ele é um cara das 1000 faces, assim, né? Ele comentou sobre isso no episódio passado, né? Ele faz muito personagem e ele tem uma característica... Ele parece o do Vivier, eu acho. Quando eu não conhecia muito, parece pra caralho. eu olhava pra ele e eu via o do Vivier. Mas ele é um bom ator, assim. Ele vem se destacando bastante nesses últimos filmes. Por exemplo, o filme que eu acho que ele teve mais destaque, assim, por saber que é ele e tudo mais, antes desse, foi o Esquadrão Suicida, que ele era o Homem das Bolinhas. É verdade. Né? Tipo, ele tá lá, tem boa parte do filme, então uma hora ele morre no filme, mas ele tá lá no filme inteiro. Tem cartaz dele, tem pôster dele, tem trailer com foco nele. Ele vem se destacando, assim, eu gosto dele, cara. Ele é peculiar. É, muito. Porque assim, por mais que ele faça diversos papéis, ele ainda faz esses papéis que a pessoa é estranha. Eu não sei se é porque eu acho ele estranho, não sei, ele tem cara de ser, ele é uma incógnita pra mim. Então eu nunca sei, é uma pessoa que pra mim seria, ele faz uns papéis de uns personagens que você não espera, você não sabe o que esperar do personagem. Se ele vai ser legal, se ele vai ser bom, se ele vai de repente surtar. Ele é um cara bem versátil, assim, ele tem um momento no filme que a Lily, a possuída, chama ele de Abracadabra, e aí é uma referência a uma participação que ele fez no Flash, que é um inimigo do Flash, chama Abracadabra, e ele tá... Caramba, que legal! E aí é uma brincadeira com isso, né? Tipo, pra um easter eggzinho pros fãs. Imagina se foi ela que criou isso. Ela improvisou isso, chamando ele de Abracadabra. Pode ser, porque ela é jovem, né? Ela pode ter assistido o Flash. Sim! Ele é o protagonista, ele é o Jack Delroy, e ele leva o filme... A gente se sente assistindo um talk show mesmo, né, cara? Porque a gente tá acostumado com isso aqui no Brasil. O programa do Jô era assim, tipo, eu digo a gente que tava acostumado a ficar às altas madrugadas assistindo o programa do Jô. Era isso, cara. É exatamente cara, aquilo. O programa do Jô levava todo tipo de gente, né? Então, quando você vê ele trazendo um monte de gente, tipo assim, tudo bem que lá ele tava levando ocultistas, demonólogos, essas coisas, assim. Sim. Mas assim, o Jô já levou muita gente. Ele levou tanto escritores quanto cantores. O Jô levou o Homem do Ra lá, que fazia o Ra! Exatamente. Ele levou muita gente, assim, sabe? Tipo, videntes, tudo, sabe? Tarólogas. Então, assim, não tinha essa coisa de, a gente traz só artistas. Cara, é artista de todo quanto é coisa, assim, sabe? Então, quando você vê esse tipo de programa, ele trazendo essas pessoas que são, nossa, vai fazer uma experiência aqui com a gente. Cara, o cara fazia experiência. Ele tentava hipnotizar a plateia inteira. Sim. Isso acontece aqui, né? Todo mundo é hipnotizado. Inclusive, isso é uma quebra muito interessante no filme, mas a gente vai falar mais. A gente é hipnotizado nesse filme. Então. É legal, isso é muito legal. Tem o Gus nesse filme, né? Que é o assistente de palco, que ele faz às vezes, pra quem assistiu o Jô, ele era um Alex misturado com o Bira. Em que o Alex, o Jô tirava um sarro dele, mas ele era sério e tudo mais. E ele era assistente de palco, né? Igual esse cara. Mas ele tirava mais sarro do Bira. Então ele lá servia muito como isso, assim, né? Então você vê com as inspirações todas ali dos personagens. E hoje a gente assistindo o Jô com essa visão, a gente vê que todo mundo era um personagem, inclusive o Jô, né? É verdade. O filme, ele pegou muitas inspirações em acontecimentos reais, em acontecimentos semi-reais, em documentários. Ele é um emaranhado... Miscelânea de ideias, assim, né? De coisas... De referências muito, muito bem feitas, assim, né? Eu não sou muito conhecedor desses true crimes e tal. A abertura, quando mostra a vida do Jack Delroy antes e tal, a gente é inserido a vida dele. A gente conhece que ele é um cara bem sucedido, ele é o segundo maior da TV dos anos 70, ele é casado com uma mulher muito linda, tem um relacionamento que todo mundo gostaria de ter, mas ele faz parte de uma seita. E isso é um problema. E é uma especulação, ninguém sabe se é verdade. Em um certo momento a mulher dele morre, né? Morre de câncer. A gente descobre depois, a mulher dele pode ter morrido sim por conta dele. Essa abertura, né, que eu tava falando agora, e esses breaks em preto e branco, eles são baseados num shockumentary. Você sabe o que é um shockumentary? É um documentário para chocar. Ele é feito para chocar. Caralho, gente! Ele chama Shockumentary. É chamado The Killing of America, de 1981. Eu não assisti, não sei nada sobre isso, só sei que a inspiração foi essa. Lá dentro tem uma seita de um cara que tem um nome que na hora que eu li, eu falei, pô, você tá brincando comigo, né, cara? O cara chama Diabo, porra. Porque é Sandor Diabo. Né? Porra.
Mas tudo bem. Ele é uma inspiração também. Ele, na verdade, são duas inspirações nele, né? A inspiração dele é no fundador da igreja satanista, Anton Szandor LaVey. O nome vem da inspiração, né? Mas, quando a gente conhece ele tem uma seita e tal, onde a Lily foi retirada, foi a única sobrevivente no fogo, que é uma história que você conhece. Sim, que é a história do David Koresh, que é dos Davidianos, essas coisas, né? Que, tipo, realmente aconteceu isso, né? Em 1993. Na verdade, ele não foi ele que criou a seita, né? Na verdade, existia uma seita já, que era de uma mulher, inclusive, que tinha 60 e poucos anos e tudo. Ele acabou entrando pra essa seita quando ele tinha mais ou menos uns 13, um pouquinho antes, né? 12, 13 anos. Que daí ele acabou tendo uma relação com essa mulher, tipo, casando mesmo com ela, né? Porque ele queria... Mas, assim, no caso dele, por mais que tenha a idade dele, de 13 anos e tudo, ele já tinha meio que uma certa malícia e ele queria entender mais sobre a Bíblia, queria entender mais sobre Deus e tudo e tal. Essa seita vem de uma outra religião que já existe, assim, sabe? Ela veio dali, assim, é uma outra... Não é uma vertente dessa religião. E aí, ele queria saber mais sobre a Bíblia, queria mais entender mais e tudo. E ela era meio que a líder dessa seita. Dos Davidianos mesmo, assim, sabe? Tinha esse nome e tudo. Quando ela casou com ele, né? Teve essa relação que ele era, tipo, padrasto de um cara de 18, 20 anos, assim. Aí, beleza. Só que quando essa mulher morreu, teoricamente, o filho dela seria o líder da seita. Mas aí, o que esse menino fez, quando ele já tinha lá os 20 anos dele, né? Que ele ficou muito tempo com essa mulher. Ele matou esse cara e ele virou o líder dessa seita. Caralho. E assim, ele não queria levar a palavra de Deus. Ele queria levar a palavra dele porque ele era Deus, sabe? E aí ele corruptou todo mundo ali, muita gente ali da seita, até que chegou um momento, né, em 2023, ó, em 1993, que teve, né, essa ação em Waco, no Texas, que ele juntou toda uma galera lá, tipo, centenas de pessoas pra ficar dentro de um forte, né, do ramo davidiano, assim, num forte, assim, que eles tinham criado, assim, um lugar de ruína mesmo e tal. E aí eles todos ficaram lá, só que foi a polícia, a polícia não sabia, mas, tipo, eles tinham armas e mais armas e mais armas lá, sabe? Caralho. Assim? E ele já tinha ensinado as pessoas a atirar, já tinha ensinado todas essas coisas, assim, sabe? Porque ele sabia o que poderia acontecer. O pessoal tinha granada, tudo isso, sabe? Eles ficaram lá dentro. Quando eles viram um caminhão saindo com um monte de arma, os policiais falaram assim: precisa trazer ambulância pra cá, porque vai dar bosta. E aí os policiais estavam com os carrinhos, assim, e tal, né? Mas 2 ambulâncias não iam servir, entendeu? Porque tinha muita gente, sabe, assim, se ferindo. Tem até um documentário na Netflix, né, que se chama Waco mesmo. E nesse documentário é meio que um documentário mostrando a história por parte dos policiais, né? Uhum. E aí diz os policiais que foram o pessoal da seita que começou a atirar. Os jornalistas dizem que, na verdade, foram os policiais que começaram a atirar e depois o pessoal da seita começou a se defender. Apesar de ser uma seita, tudo, tal, né? Os policiais acabaram meio que fudendo tudo lá, né? Uhum. Mas o que resultou esse conflito, né? Que foi um conflito enorme, foi mais... Como é que fala? Foi mais grave, mais... tipo, bem pior, assim, do que a Guerra Civil Americana, eles dizem. Caralho. Porque tinha muita gente ferida, né? No final rolou, né, um incêndio que começou com alguns focos, então eles também não sabem de onde surgiu esse incêndio, se foram eles ali de dentro que fizeram pra ver se eles saíam, ou foram os policiais que foram fazendo pequenos focos de incêndio e acabou morrendo 82 pessoas dos davidianos lá, né? Tanto morte por tiro e por conta do incêndio, e 4 policiais também nesse confronto entre eles, assim, sabe? Além dessas inspirações, né, no mundo real e tudo mais, né, tem inspirações também em Ghostwatch, que é um filme pra TV feito pela BBC. Também era sobre um programa onde as pessoas que estavam assistindo não sabiam que aquilo era mentira. Era um filme de poltergeist, mas as pessoas não sabiam que era um filme. Ai, gente... Elas achavam que era um programa de TV que tava acontecendo aquilo de verdade. E aí, cara, choveu ligação pra BBC, tudo, o filme foi banido do Reino Unido. Que doideira. Não sei se ele é banido até hoje, mas ele foi banido por muito tempo. Esse filme é difícil de achar, mas você só acha aí nos streaming da vida, nos streamios da vida, né, nos torresmão, mas vale a pena assistir. E um dia a gente vai fazer um podcast sobre Ghostwatch também. E a última inspiração, até onde eu pesquisei, né, foi num late show chamado The Dawn Late Show, que era um late show da Austrália, e o filme foi inspirado em um episódio específico onde tinha a Doris Stokes, que era uma médium, e um telecinético que é um conhecido nosso, que é o Uri Geller, que é o cara que entortava a colher. Ai, verdade! É mesmo! Esse cara já foi no programa do Silvio Santos. Já. É mesmo?
Cara, esse lance de entortar a colher é incrível, né? Tipo, Sim, todo mundo ele é já... um telecinético, entre aspas, lógico, né? Não sei se ele é um telecinético mesmo. Mas é isso, as inspirações do Late Night with the Devil são essas, cara. São coisas que quando eu assisti o filme, eu não sabia de nada disso. Pra mim, meio que pipocou algumas coisinhas, porque eu adoro assistir vídeos de seita, documentários sobre seita e tudo, né? E quando falou seita, eu falei, interesting, né? Mas quando eu vi que tinha essa referência dos davidianos e tudo, eu falei, conheço. Essa daí eu conheço. Coming up, it's television's spookiest night in a special Halloween edition of Night Owl with Jack Del Roy. A gente já falou um pouco do começo do filme, do prólogo e tal, até da rivalidade do Jack e do Johnny. Não sei se você sabe, mas o nome Johnny é o nome que fala lá no filme do Here's Johnny! Do Iluminado. Esse é o Johnny Carson. Johnny falava, Here's Johnny. Vem daí. E a gente nunca soube, né? Porque o nome dele não é Johnny lá, né? É verdade. Nome. Cara, eu não entendia. Eu não entendia por que ele falava Here's Johnny. Porque não tá no nosso repertório isso, né? É porque o Johnny Carson não passava aqui, né? Não. A gente é apresentado a vários personagens nesse filme, né? A gente tem o Vidente, que tem um nome peculiar, chamado Cristou. Cara, é muito foda isso, né? E assim, eu acho que ele é um charlatão. Mas depois, me parece que ele é um charlatão sim. E o demônio só faz ele pagar. Como assim? Não entendi. Porque ele morre, ele cospe aquela gosma preta, né? Ah, é verdade. Parece que ele, tava brincando com o demônio e o demônio foi lá e brincou com ele. Porque ele sente uma parada que parece que ele nunca sentiu antes. Porque ele fica até pasmo, né? É muito... Eita, deu certo, sabe? Não era pra dar certo. Eu tinha que porque ele parece que tem um controle de tudo, né? E ele perdeu. A gente também conhece o cético, que é o Carmichael Haig, ou Haig, não sei como é que fala o sobrenome dele, mas ele é o cara cético que coisas que aconteciam aqui no Brasil, tipo, se fulano de tal fizer... o Padre Quevedo, né? Padre Quevedo, exatamente. Só que ele pagava as pessoas, né, o Padre Quevedo, né? Já não fazia isso. E ele é o cara que é o cético, mas a gente descobre que ele tem um poder de hipnose, né? Mais pra frente. E ele usa isso pra mostrar que é possível a gente ver coisas que não existem porque as pessoas hipnotizam. Então a hipnose existe. Agora, poder não. Então é uma cena bem... Assim, a gente tá indo e vindo no filme, mas como o nosso papo flui, né? Quem tá acostumado a ouvir o nosso podcast já sabe que a gente é assim. Tem um certo momento do filme onde o Gus, que é o assistente de palco, ele é destruído pelo Carmichael. O Carmichael hipnotiza ele e fala que vai sair vermes da cabeça dele e que não sei o que vai explodir, coçando, né? Porque ele começa a coçar aqui assim, e ele tá com um furúnculo aqui, só que na verdade tá saindo um verme daqui, e aí ele começa a ver a barriga dele, e ele fala, e a sua barriga? E as tripas dele estão saindo, tá tudo assim, e tipo, cara... E é legal isso, cara, porque a gente tá vendo essa cena, ela é feita em efeito prático e é foda, é muito foda, muito bem feito. Me lembrou muito os filmes do Cronenberg, os efeitos que o Cronenberg usa nos filmes dele, né? De repente, cara, a gente vê que tudo foi uma hipnose, né, mano? E ele é uma hipnose tão foda que o Carmichael parece que perde um momento da hipnose, que ele tenta chamar o cara, o cara não volta, e o cara volta em um momento, né? E isso deixa a gente confuso. Cara, que porra que aconteceu? A gente vê um momento da hipnose na fita, né? Ele fala, vamos rever a fita então. Aí cara, que a gente vê e não aconteceu nada. Isso é sensacional. A gente foi, porque ele coloca, né, pra plateia, tipo, vejam aí, eu vejo o relógio, né? E colocam aquele espiral, né, rodando, tudo. Então eles colocam na tela pra gente. E a gente é hipnotizado, então, teoricamente, né? Tem a outra parte, né? Então coloca também a possessão, sabe? Aí fica naquela lá, duelinho de... Cara, mas é muito legal isso. Isso cara, foi muito inesperado no filme. Muito. Pra mim foi muito foda. Eu olhei assim e falei, gente... Mas deve ter sido muito legal nesse filme fazer essas duas cenas, né? Porque eles tiveram que gravar duas vezes, né? Então, cara, devia ser muito legal, porque eles têm que falar exatamente a mesma coisa, agir do mesmo jeito, coçar do mesmo jeito. Cara, muito foda. Muito bom mesmo.
Nesse programa específico, ele se passa no Halloween. Os produtores queriam que esse filme se passasse exatamente nos anos 70, mas nos anos 70, o Halloween não caiu numa segunda-feira, então eles escolheram 77, que foi o ano que o Halloween caiu numa segunda-feira, que é o dia de programa dele. Ele se passa numa noite de Halloween, e assim, a questão toda é que o Jack Delroy perdeu a esposa, então ele acabou perdendo tudo, os programas dele não estavam andando mais, e um dia ele voltou pra TV. O programa dele não estava indo muito bem, e ele precisava de alguma coisa para impulsionar o programa dele de novo. Então ele falou, cara, traz alguém aí que faça alguma coisa. E, cara, eles se fuderam, né? Porque eles levaram o diabo pro programa. E a atuação dele é muito boa, porque você percebe que é o primeiro programa dele, depois de todo o processo dele, de tipo, ele era muito bom, agora não tá tão bom assim, ele perdeu a esposa e tudo, porque assim, cara, o programa inteiro, ele tá atuando de uma forma que parece que ele é uma bomba relógio. Porra, a qualquer verdade, momento, cara, parece que ele vai explodir, ou que ele vai chorar, porque ele vai fazer alguma coisa, ou que ele vai gritar, ou, sei lá, alguma coisa vai acontecer, parece que ele vai bater em alguém a qualquer momento, parece que ele é uma bomba relógio, eu não sei o que ele vai fazer. Isso que é muito bom no ator mesmo, né, de atuar dessa forma, porque ele parece... cara, e assim, nada acontece até o final do filme. Assim, né, ele explode uma hora de medo e tudo, mas... Não, e quando ele vê a Lily mostrando o Mr. Rickles, que é o diabo ali, né, ele fica, não, cara, tem que vir em todos os programas. Todos. Tipo, ele fica desesperado, né? Eu acho que essa questão dele tá quase explodindo é porque ele é o meu último tiro. Então, exatamente, mas tipo assim, o último tiro, ele perdeu a esposa, ele tá fudido da vida, sabe assim? Ele tá tipo um fracasso, assim, sabe? E parece que a qualquer momento ele vai explodir, gente. Eu fico assim, cara, tá dando tanta agonia de ver ele. Eu não tô com agonia de ver demônio, de ver gente morrendo, de ver nada. Eu tô com agonia da cara dele, gente. A cara dele me dá agonia. É que esse filme, ele tem a quebra da quarta parede, né? Porque é um programa de TV, né? E você vê os momentos ele olhando pra câmera assim, não igual The Office. É com desespero. Tipo, fora que morreram nos bastidores, né? Nossa, gente, é muito foda. Tá acontecendo muita bosta. E ele tem que manter o sorriso, manter o entretenimento ali. Caralho! É legal pra gente ver os bastidores de um programa de TV, né, cara? Que deve ser bem assim mesmo, né? É muito assim. Porque eu trabalhei na TV, né? A TV é parecida, né? Mas, tipo, é muito assim, sabe? É aquela correria de vai, tem alguém coisa... Enrola aí, porque não chegou ainda. Cara, você fica naquela de... Caralho, gente, aquela pessoa é muito talentosa, sabe? Porque a pessoa vai falando e repete o que falou, e repete. Tá chato já, e fala, vem você mesmo, sabe? Maurício Matar. Já uma vez já pedi pro Maurício Matar entrar no programa. Mas nesse dia ele traz o vidente, né? Traz o vidente que morreu, né? No caso o Christou. Tem o Carmichael, que é o cético. E ele traz a doutora June Ross Mitchell e a Lily Diabo. A June Ross, ela cuida, né, ela é uma demonóloga. É, demonóloga. Que cuida da Lily, né? Porque a Lily foi essa sobrevivente que a gente comentou lá, desse incêndio da seita do diabo. Que não tem outro nome, é esse, é a seita do diabo. Literalmente, né? Literalmente. A única sobrevivente, né? E ela apresenta algumas coisas, né? Tipo, ela tem um demônio dentro dela, aparentemente. O Jack trouxe ela pro programa pra fazer com que as pessoas vejam uma possessão ao vivo. Cara, olha que loucura isso, velho. Caralho, gente, que perigo. Até onde as pessoas vão pela... Assim, é claro que isso é um programa de TV... que tá levando ao extremo uma parada, mas, cara, quantas vezes a gente não viu coisas em programas de Rodrigo Faro, programa do Jô, programa Domingão do Faustão, enfim. Cara, a gente vê, por exemplo, esses programas aí evangélicos que tiram o demônio da TV, cara, sabe? Querendo ou não, a gente tá vendo uma possessão ali, porque se tá arrancando demônio, tem possessão. Exatamente. Então a gente vê isso, né, já. Sim. É foda, assim, tipo, esse filme ele tem várias camadas, né, pra você discutir essa espetacularização do drama alheio, né, do drama alheio, de dramas alheios, porque o drama do Jack é espetacularizado, o Christou, ele faz isso com a plateia. É verdade. Expor a plateia com a própria Lily, né? A gente vê tudo isso, porque querendo ou não, tipo, tem... E o lance do Christou é muito aquele lance de charlatão mesmo, né? Que ele vai pegando as coisas, tipo... Você tem um irmão chamado sabe assim? Cara... Jota. A única coisa que ele acerta, Mini,
é o nome de como o Jack chamava a esposa dele, que ninguém sabia. É verdade. Isso é porque ela já estava lá. E essa presença dela que é estranha. Não sei se ela tá ali pra proteger ou se ela tá ali por algum motivo. Isso não fica explícito no filme. O que eu entendi é que ela tá pra proteger ele, sabia? Pode ser. Eu também acho. Porque, assim, indo pro final do filme, a gente não sabe o que acontece com o Jack. Ele vai embora. Mas eu acho que, assim, é como... Cara, porque, assim, praticamente todo mundo morreu, né? Todo mundo morreu, só sobrou o Jack. É, né? Porque até o câmera morreu, todo mundo morreu. Acredito que sim. Cara, é muito louco isso, porque assim, porque no final rola, né, a Lily, ela começa a brilhar e ela meio que divide o rosto dela em dois e solta raio pra tudo quanto é lado. Vira terror cósmico o bagulho, né? Vira Porque não vira tem muito. forma, não tem nada. E aí, de repente, a gente começa a ver não sei se é o demônio que tá fazendo isso, mas na minha cabeça, eu acho que a esposa dele tá protegendo a mente dele também, sabia? Tá protegendo ele e a mente dele pra ele ver algumas coisas ali, porque assim, ela tá na cama, né? Porque depois a gente vê uma hora que ele tá do lado da esposa dele na cama. Parece que é um delírio dele mesmo, tudo, né? Ele tá olhando pra ela e tal. E ela fala alguma coisa pra ele que eu não lembro o que ela fala. Ela pede pra ele matar ela. E aí ele vai lá e mata ela. Só que é um delírio da cabeça dele. Ele tá meio que sonhando. Eu achei nesse momento que ele estivesse sonhando, tava deitado lá nos bastidores, ele ia acordar e o show ia continuar, sabe assim? Só quando ele acorda e você vê que ele, na verdade, a Lily, eu fiquei olhando e pensei assim, cara, eu acho que a esposa dele invadiu a mente dele pra poder matar ela, teoricamente, porque, cara, ela já tá morta, sabe? Então, é óbvio que é um delírio, entende? Se ele matar a esposa dele, ela não é a esposa dele. Aí ele mata a Lily. Acaba brilho, acaba demônio, tá tudo silencioso, porque quem já morreu, já morreu. Provavelmente quem iria morrer ainda não vai morrer mais, porque não tem mais demônio nenhum ali. Então, meio que ele se salvou, sabe? Porque faltava realmente só ele pra morrer ali. Ele era uma pessoa meio que boa, assim, sabe? Ele só queria ter um show bom e, tipo, voltar... ele aparentemente mas assim, se ele... E aí eu acho que ele não conseguiria esfaquear uma pessoa. Então, mas e se ele fez o acordo com o diabo e a mulher dele era o prêmio do diabo, sabe? Isso não é uma coisa boa de se fazer, né? Ah, não, sim, com certeza. Pensando por esse lado, né, levando em consideração o começo do filme, faz sentido. Eu gostei bastante por esse motivo, assim. A gente teve uma experiência de assistir um programa, né, dos anos 70. Claro que não é, né, mas... Pra mim, a gente assistiu um filme dos anos 70, porque, cara, eu não consegui... Não, eu digo, mas a simulação de um programa, né? Sim. Não, mas tipo assim, eu digo que pra mim foi muito assistir um programa dos anos 70 mesmo, sabe? Porque, cara, não tem como, sabe? Tipo, eu não consigo imaginar. E assim, deixar muitas coisas em aberto, cara. Não precisar explicar, mas também não ser pedante, sabe? Você consegue entender, consegue ter várias outras ideias e tudo mais. Eu achei muito foda, cara. Assim, o filme, ele realmente... Ele entrou pro meu hall de excelentes filmes de terror, assim. Sei que talvez a gente não veja um filme de terror tão bom quanto esse tão cedo, assim. E eu gostei bastante. Apesar de eu ter gostado muito da profecia, o início. Não, como é que é? A primeira profecia? A primeira profecia. É excelente também, mas esse filme, ele é especial, é diferente. Cara, ele é muito diferente. Eu acho que ainda que tenha um filme bom de terror ainda esse ano, ou qualquer outro filme de terror, ele é um filme à parte, sabe? Mas tem algumas curiosidades interessantes sobre o filme, já partindo pro final do podcast, já que a gente já falou do filme inteiro. É verdade, né? O filme, segundo a produção, bateu a marca de $666.666 no dia 24/3/2024. Caralho, gente! Outra coisa que esse filme, ele tá... na época onde o pânico satânico tava em alta, por conta do Exorcista e de outros acontecimentos. Então esse filme, ele dá um aceno pro Exorcista. Esse episódio do programa do Delroy saiu alguns anos depois do filme do Exorcista no cinema, então eles assumem que esse filme existiu lá também, tanto que eles fazem brincadeira com isso. Que nessa época lançou bastante filme, né? E muita gente se sentia possuída também por conta do filme do Exorcista, né? Tava lançando só filme, não, livro também, cara. Então, mas aquela história, inclusive da Emily Rose, a gente comenta isso no episódio da Emily Rose. Então, porque a família dela acha que ela tá possuída por causa do filme do Exorcista. Sim. Por isso que eles acreditam que não é psicótica não e tudo, é possessão mesmo. Mas o demônio Mr. Riggles, ele é um aceno, assim, tipo, parece que fazendo referência, né, ao Capitão Rhodey, que é o nome que a Regan dá pro Pazuzu, do Exorcista, no caso, né? A Exorcista dá. A Exorcista. No filme, o nome que a Exorcista dá... Cara, tem duas coisas nesse filme que... Uma ficou não entendida. Quem que é a caveira? A caveira, ela tá em todos os momentos do filme. Caveira? Tem um cara vestido de caveira.
Porque é um Halloween. Verdade, é tá todo mundo verdade. vestido. Aham. Aí o cara tá na plateia. E dá um foco nele, né? Dá um foco nele. E o próprio Jack brinca com ele. E ele tá nos momentos que o Jack tá viajando na cabeça dele também. É verdade, é verdade. Então, tipo, ninguém sabe. Talvez o demônio, o Mr. Regal, seja essa caveira. E a última curiosidade legal, que também faz uma cena no Exorcista, que o Gus, ele fala que ele não quer ter a cabeça dele girada ou fora do corpo dele na hora que o Carmichael vai fazer a hipnose, que é uma referência ao que vai acontecer com ele, porque a Lily, quando tá possuída, ela só olha pra ele e a cabeça dele entorta e ele morre. Aham. Caralho, gente, essa cena aí é foda. Cara, o jeito que ela mata a galera é foda. Ela faz isso com ele. Ela enforca a June Ross com o cordãozinho que ela controlava a Lily e ela bota fogo no Carmichael. Inclusive, ele quer dar o dinheiro pro demônio. Não, Caralho, gente, muito foda. É a pior morte. São as piores mortes que ela faz. Que ela levanta a mulher, né, com o cordãozinho. Sim. Não levanta? Ela chega a levitar, né? Nossa, gente, é muito foda. Cara, esse filme é muito bom. Eu gostei bastante. Que nota você dá para este filminho lindo? 5. Eu também dou 5. E qual a nossa média? Deixa eu usar a calculadora aqui, ó. Nossa média é 5. Porra, que aí sim, hein? Que beleza. Acho que é o primeiro filme 5 de 2024, hein? Eu acho que não, viu? Ou é? Não, de 5 A gente gravou bastante, hein? Acho que é, hein? Acho que é sim. Falem pra gente, então, aí. Inclusive, a gente já recebeu novos comentários. A gente já vai segurar aí pra fazer mais uma leitura de comentários. Sim, verdade. Dessa vez tá vindo bastante, né? Sim. Então vai diminuir o tempo, ó. Não vai ser um ano depois que a gente vai ler. É verdade. Muito obrigado você que já deixou seu comentário. Deixe seu comentário aí sobre o Late Night with the Devil. Conversa com a gente, né? Fala pra gente aí o que vocês acharam, tudo. A gente fica feliz de saber, de ver o comentário de vocês. Bem massa. Bolitos, onde as pessoas podem ouvir o nosso podcast? As pessoas podem ouvir nosso podcast no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no Apple Podcast e na Aurelo também. Na Aurelo, inclusive, cada playzinho é um dinheirinho. E onde der pra deixar comentário, deixa seu comentário. Onde der pra dar 5 estrelinhas, dê 5 estrelinhas. E também você pode continuar procurando a gente pelo seu agregador de podcast favorito, buscando pelo feed Terror Sem Medo. É isso aí. E onde as pessoas podem nos encontrar para falar com a gente, se elas quiserem? As pessoas podem falar com a gente pelo Instagram, no @terrorsemmedo13, tudo junto e 13 numeral, ou então pelo nosso e-mail, terrorsemmedo13@gmail.com. Sim, se você for um preguiçoso, estiver com preguiça, os links da nossa rede social e do nosso e-mail estarão no post para você só clicar e chegar lá. Ó, que beleza. Muito fácil. Muito bom. Então tá bom, é só isso, né? Falou, gente. Você vai ter a cabeça virada. Aquela que fica falando enquanto você tá falando, né? Só pra fazer, tipo... Até semana que vem. Tchau.